Pronto. E aí, gente, vamos começar. Boa noite, né? Vamos começar aqui nossos trabalhos aqui. Deixa eu pegar aqui a lista de treino, certo? Tá aqui. Vamos começar a resolver umas questãozinhas da lista de treino. Alguém tem alguma em especial? Nenhum? Todas, professor. Todas? Todas. A gente faz A todas. osteoporose atacou no velho aqui. Ó, a dos palitinhos eu já fiz, né? A 10ª eu já fiz. Inclusive, eu já coloquei o jogo, como foi o Arthur pediu, né? Professor, coloque o jogo pra gente baixar. Eu botei, vocês viram, né? Vocês conseguiram professor, baixar? a mexida não deu certo. Deu certo? Executar na sua máquina? Não deu. Não deu certo? O que foi que houve? Ah, não, o jogo deu certo, a alteração que eu quis fazer que não deu. Ah, tá certo. Também fiz a do primo, certo? Junto com vocês. Deixa eu fazer... Eu vou escolher uns aqui pra fazer, então. Deixa eu fazer... Vamos fazer essa do fatorial? Ela é bem simples, certo? Ela Professor? diz assim, ó. Desenvolva um programa que, dado o número inteiro n, calcula o fatorial de n. O fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 até n. Por exemplo, se o usuário informar o número 5, o programa calculará 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 e mostrará como resposta o número 120. Observação. Lembrar que o fatorial de 0 é igual a 1. Tá certo, gente? Isso é um caso especial. Foi definido assim. Qual é o fatorial de 0? O fatorial de 0 é 1. Certo? Então, vamos executar o programa aqui. Deixa eu ampliar ele. Criar um novo aqui. Salvar. Fatorial.html. Então, tá aqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ler uma variável n, né? Então tá aqui, ó, var n, certo? Que o fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até n, certo? Então n igual a parse int, porque o problema diz que é inteiro, né? Então parse int. Prompt. Digite um número inteiro. Certo? Então, o que acontece? Se o problema diz que eu tenho que fazer uma multiplicação de 1 até n, eu preciso de uma instrução que em algum momento ele faça, em algum momento ele seja um valor 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o n. Aí eu pergunto a vocês, qual é a instrução de programação mais adequada para fazer isso? Alguém sabe? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Como é a pergunta, professor? Qual a instrução de programação mais adequada para esse caso? Para ficar variando de 1 até o número n. Para uma hora ser 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 6. Fredson já levantou a bola aqui. Fredson já disse, ó, usa o for. É uma boa, viu, Fredson? Usar o for. Certo? Então vamos lá do Fredson, vamos usar o for. Então tá aqui, for, aí eu faço quem? Var, eu vou criar uma variável chamada i, aí eu começo com i igual a 1. Por que 1? Porque no meu fatorial ele começa com 1. Ele começa com 1, depois 2, 3, 4 até n. Enquanto meu i for menor ou igual que n. Por quê? Porque a multiplicação ela varia de 1 até n, né? Tem que fazer, o i tem que variar começando com 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. E essa variação está sendo de quanto? De 1 em 1, não é isso? Então faço i mais, ou mais i. Fica a seu critério, certo? Bom, já armei o esqueleto do meu programa, tá certo? O que é que está faltando? Está faltando eu fazer multiplicações parciais. Eu tenho que fazer a multiplicação da seguinte maneira. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 5 dá 150. Não, tá... É porque é 20 vezes 5... Não, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4... Não, deixa eu botar aqui para não atrapalhar. 1, 2, 3, 4, 5. Porque tem que dar 120, né? Então, ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4...
dá... Oh, meu Deus. 24, exatamente. Desculpa. 6 vezes 4, 24. E o 24 vezes 5 dá 120, certo? Então, repara. Então, eu preciso fazer essas multiplicações parciais. Então, eu vou criar uma variável para fazer isso para mim. Para fazer 1 vezes 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5 dá o 120, certo? Então, para poder fazer essas multiplicações parciais, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de uma variável para fazer isso para mim. Então, eu vou criar uma variável chamada fatorial para me ajudar nisso, certo? Então, tá aqui, ó, fatorial. Como é que eu vou fazer essa multiplicação aqui parcial? Ela tem que ser assim, ó, fatorial vai ser igual a quem? Vai ser o meu fatorial, que é a multiplicação anterior, vezes quem? Vezes o próximo número. Certo? Igual ao meu i. Só que, como eu estou fazendo a primeira multiplicação aqui, que no caso é o fatorial, certo? Eu tenho que colocar um valor aqui em fatorial que não atrapalhe minhas multiplicações. Tem que ser um elemento neutro. Aí eu pergunto, qual é o elemento neutro da multiplicação? 1, exatamente, José. 1, Fred, exatamente. Então, meu fatorial começa com 1, certo? Tá joia? No final, falta fazer o quê? Só mostrar o resultado final. Que o resultado da minha multiplicação está guardado na variável fatorial. Então, tá aqui, ó, document.write igual a fatorial. Tá aqui, ó, fatorial. Vou botar mais simples, certo? Só imprimir só a resposta. Que é só o que o programa pede. Para não complicar. Na prova, não complique, gente. Certo? Faça exatamente o que o problema diz. Se o problema diz assim, mostre tal valor, então pronto, mostre só tal valor. Certo? Não precisa de complicação. Tá joia? Só que falta resolver o quê? Falta resolver o caso que o fatorial de 0. Se o fatorial de 0 vai dar 1, será que isso vai acontecer? Vamos analisar meu programa. Ó, o fatorial começa com 1, certo? Aí vamos supor que o n que o usuário digitou é 0. Aí ele faz var i igual a 1, certo? Aí ele faz i é menor ou igual que n, verdadeiro ou falso? Se n for 0. Isso vai dar falso. 1 não é menor ou igual que n. O 1 é maior do que n, que é o 0. Então, ele não vai executar esse for. Então, ele vai cair aqui no document.write e vai mostrar fatorial. Fatorial tem que valor? 1. Ou seja, a resposta está certa. Por uma coincidência, já vai dar certo. Tá ok? Então, daqui, eu não preciso alterar nada no meu programa. Então, vamos executar ele? Tá aqui, digita o número inteiro. Eu vou até ajeitar para ficar melhorzinho. Digita o número inteiro. Vamos supor que seja o 5. Resposta 120, certo? Tá aí, ó. Vamos ver se fosse 4. 4. 24. Certo? Se fosse 6. 720. Tá joia? Alguma dúvida até aí, gente? Não, professor. Tá tranquilo? Essa foi fácil, não foi? Foi fácil não, Márcio? Por que não foi fácil? Repito, Márcio. Qual parte você quer que eu repita? Tudinho? Mas certo, mas você quer tudinho? Repito. Então vamos lá. O programa do fatorial diz o seguinte, diz que eu tenho que fazer uma multiplicação do número 1 até o número n, que n é o número que o número inteiro que o usuário vai informar, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um programa que a primeira coisa que ele tem que fazer é ler esse número n, que é o número inteiro que o usuário vai informar, certo? Então, ele digitou n, eu li e guardei essa variável n. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou precisar de uma variável que uma hora ele seja 1, depois seja 2, depois seja 3, depois seja 4, depois seja 5, até o n, certo? Ou seja, eu vou precisar variar de 1 em 1. Se eu vou precisar pegar uma variável e variar de 1 em 1, quem é o mais adequado para fazer isso para mim? Vai ser meu amigo for, certo? Por quê? Porque eu já sei de onde é que eu vou começar, no caso 1, e já sei de até onde eu vou parar, que no meu caso é o meu n, certo? E eu já sei de quanto em quanto eu vou, que é de 1 em 1. Então eu uso a opção do incremento para fazer
variação de 1 em 1. Então, eu começo com for, com meu i igual a 1. Enquanto meu i for menor ou igual que n, eu faço o quê? Fatorial é igual a fatorial vezes i. Por que isso? Porque o fatorial aqui, ele está fazendo uma multiplicação parcial. Ele vai começar com fatorial 1 vezes 1, guarda em 1. Depois i é 2. Aí faz 1 vezes 2, 2, guarda em fatorial. Depois i vira 3. Faz 2 vezes 3, 6, guarda em fatorial. Depois i vira 4. Aí faz 6 vezes 4, 24, guarda em fatorial. Depois i vira 5. 24 vezes 5 dá 120, guarda em fatorial. E assim por diante. Até chegar no número n. Chegou no número n, ele para a execução do for. Isso aqui vai dar falso. Ele para a execução do for e vai para a próxima linha após o for, que é o document.write. Que ele vai mostrar o valor da variável fatorial, que é onde está a minha resposta. Que é as multiplicações parciais. Deu para entender aí agora, Márcio? O fatorial, gente, ele tá atuando como se fosse uma variável acumuladora. Só que acumuladora de quê? De multiplicações. Certo? De multiplicações, no caso. Vamos fazer outra? Vamos fazer outra questão? Deixa eu ver qual que eu vou fazer. Ó, se você entendeu como é que faz o fatorial, você faz o somatório facinho. A diferença é que, em vez de somar, você vai multiplicar. Certo? Vamos fazer o somatório, que está bem facinho de fazer. Somatório. .html. Como é que eu faço o somatório? Eu vou mudar aqui, em vez de fatorial, eu vou botar aqui somatório. Certo? Aí, repara, a diferença é que, em vez de fazer multiplicação, eu vou fazer o que no somatório? Vou fazer somas. E só falta mais um detalhe. Qual é o detalhe? É que, como eu for fazer a primeira instrução que isso aqui vai executar, ele vai fazer somatório igual a somatório mais i. Só que somatório tem que ter um valor que não atrapalhe as somas. Qual é o elemento neutro da soma? Zero. É o zero. Então, o somatório, em vez de começar com 1, ele vai começar com quanto? Com 0. Pronto, está feito o somatório. É praticamente a mesma coisa de fatorial, só que muda esses dois detalhes. Que em vez de multiplicação é uma soma e a variável acumuladora, ao invés de começar com 1, começa com 0. Ô, professor. Oi. No caso, esse somatório aí é uma flag, né? Não. Ela é uma variável acumuladora. Porque o que seria a flag? A flag seria o seguinte: ele precisaria de alguma maneira alterar esse valor dele aqui e ele sinalizar para outra porção de código. Como é que ele sinaliza para outra porção de código? Deve ter um if. Se variável for if variável alguma coisa, se ela mudou de valor, faça tal coisa. Se não, faça outra coisa. Entendi. Entendeu? A flag envolve um if aí na jogada. Aqui, professor. Quem foi que falou aí? Eu ia pedir para o senhor repetir. Repetir o quê? Professor, posso só colocar lá dentro do for, né, o i igual a 0 também não? É minha dúvida só, tá? Não. Porque no somatório não começa somando de 1. Você pode começar começando de 0? Pode. Mas você vai somar com 0, 0 mais 0 é 0. Não vai influenciar em nada. Fica a seu critério. Mas o somatório começa com 1. Você vai só fazer uma instrução a mais, que é uma soma a mais de 0 mais 0, que vai dar 0. Viu, Luciano? Sim, senhor, professor. Pronto. Quem é que estava falando aí? Quem era a outra pessoa? Não, para repetir esse conceito da flag. Repito. Qual é a ideia da flag? A flag é uma variável que ela vai mudar de valor e vai sinalizar para outra porção de código que aquela ali mudou. Para ela poder sinalizar para outra porção de código, tem que ter um if na jogada. Tem que ter um if dizendo assim, se a variável mudou, se acontecer alguma coisa, faça tais instruções. Se não, se ela não mudou, então faça outra coisa.
Ou pode ser só o if. Eu falei de if else nesse caso, mas pode ser só um if. Se mudou o valor, faço tal coisa. Se não mudou, se você já assumiu que tinha um valor lá anterior, então significa que ela não mudou. Se ela não mudou, faça outra coisa também. Fica a seu critério. Ou não faça nada. Isso depende do seu programa. Certo? Mas tem que ter um if na jogada. Tem que ter geralmente duas coisas. É uma variável que vai mudar o valor e vai ter que ter um if para verificar o valor daquela variável. Tá certo. Agora, então, toda vez que eu tiver um if no código, aí eu vou ter uma flag. Não. Não é isso não. Significa o seguinte, significa que se eu tenho uma variável que ela muda de valor e eu tenho um if que verifica que se aquela variável mudou de valor para fazer alguma outra coisa, aí eu tenho um flag. Ah, tá. Eu preciso ter uma variável que vai mudar de valor, eu preciso ter um if que verifique se aquele valor mudou ou não. Se ele mudou, eu tenho que fazer alguma coisa se ele mudou. Depende também do comportamento disso aí. Não é só se eu tenho um if, eu tenho um flag. Não é assim. Eu tenho que ter um if que verifique se uma variável mudou de valor. E se ele mudou, eu vou fazer uma determinada ação ou não. Depende do que está lá no meu código. Entendi. Deu para entender agora? Dúvidas? Vamos fazer mais? Vamos fazer mais. Deixa eu ver qual é mais. Vamos fazer essa dos múltiplos? Diz assim, ó. Desenvolva um programa que solicite dois números A e B e mostre os números múltiplos de 3 e múltiplos de 5 entre A e B inclusive. Por exemplo, se forem informados os números A igual a 3 e B igual a 11, o programa deverá exibir que os múltiplos são 3, 6 e 9. E os múltiplos de 5 são 5 e 10. Certo? Então vamos lá. Criar um novo programa aqui. Vou salvar. Vou chamar de múltiplos. Múltiplos. Ô, professor, volta ali rapidinho em somatório, por favor. O código? É que você quer tirar uma foto, é? Pronto, obrigado. Nada. Então vamos lá. O problema diz o seguinte, eu vou precisar de dois inteiros A e B, porque eu vou calcular os múltiplos de 3 e 5 entre A e B. Então, eu já vou precisar de duas variáveis, uma chamada A e outra chamada B, certo? Aí eu vou mandar ler esses números inteiros. Então tá aqui, A igual a parse int, prompt, digite o número A e depois o B. Digite o número B. Pronto. Já estou com dois números inteiros A e B. Aí ele faz, eu quero pegar todos os números entre A e B e quero saber quem são os múltiplos de 3 e 5. Então, eu vou pegar fazer o quê? Quem é a instrução que pode variar começando de um número até outro número e eu vou verificar de 1 em 1 quem é que é múltiplo de 3 e quem é múltiplo de 5. Quem sabe me dizer? Que instrução é essa? Ninguém? Escreve no chat. É o meu amigo for. Não, MC não, Matheus. É o for. Eu vou fazer assim, ó. For variável i, começando com A, enquanto meu i for menor ou igual que B, faça i mais mais. Certo? O que essa instrução está me fazendo? Está fazendo assim, ó. Eu vou pegar uma variável chamada i, vou variar de um número começando de A até um número B e vou ficar variando de 1 em 1. Ou seja, se A, um exemplo, se A fosse 3 e B fosse 10, ia ser assim. I ia ser 3, depois I vai ser 4, depois 5, depois 6, depois 7, depois 8, depois 9, até o 10, que é o valor de B. Porque isso aqui está me dizendo assim, ó. I enquanto I for menor é igual que B. Aí vou fazer o que agora? Finalmente. Eu tenho que descobrir se aquela variável, no caso, se aquele número, no caso, o I, se ele é múltiplo de 3 ou múltiplo de 5. Então, como é que eu faço para descobrir se o número é múltiplo de 3 ou se é um número múltiplo de 5? Eu vou fazer o quê? Eu vou
fazer a seguinte verificação. Se I resto da divisão por 3 é igual a 0, o que isso significa? Eu estou verificando o seguinte, se eu tentar dividir um número por 3, será que ele vai dar resto 0? Se ele der resto 0, significa que o número é o quê? Ele é múltiplo por 3, certo? Então tá aqui. Aí eu vou fazer assim, ó, document.write, vou mandar mostrar o número I, certo? Não vou fazer o programa certinho não, ele vai ser meio errado. Depois vocês vão ver o que é que tá certo e o que tá errado, a gente vai ajeitar, certo? Aí agora eu tenho que fazer um também para descobrir se o número é múltiplo de 5. Então, ó, se o I módulo 5, de maneira semelhante, né, for igual a 0, aí eu faço o quê? Mando mostrar document.write. Que é para mandar mostrar esse número, que significa que esse número é múltiplo de 5, certo? Dúvidas até agora? Alguma dúvida? Não? Vamos executar o programa? Digita o número A. Eu quero 2. O número B, 10. Olha como é que ele executou para mim. 3, 5, 6, 9, 10. Ele botou os números, mas botou tudo junto, né? Eu queria que ele mostrasse assim, quais foram os números múltiplos de 3 e quais os números múltiplos de 5, né? Que ele mostrasse o 5 e 10 numa linha e o 3, 6 e 9 em outra linha. Como é que eu posso fazer isso, gente? Eu posso fazer isso da seguinte maneira, ó. Vê que interessante. Eu quero mostrar isso numa linha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar duas variáveis aqui, que eu vou chamar de múltiplos. Vou chamar de multi3 e a outra eu vou chamar de multi5. Para dizer que é múltiplo de 3 e múltiplo de 5. Multi5. Certo? E vou fazer assim, ó. Vê que interessante. Multi3 vai ser igual a quem? A multi3 mais o I. E quem vai ser aqui no 5? Vai ser multi5 é igual a multi5 mais I. Certo? Aí aqui no final do for, eu vou fazer um document.write mandando mostrar o multi3 com um BR, que é para pular a linha. E a mesma coisa para multi3. Aliás, multi5, desculpe. Ô, professor, Oi. se eu, depois do menor que BR maior que, eu escrever, ele vai, tipo, entender que isso é pra pular a linha e vai, o que eu escrever depois ali, ele vai pular a linha? Como é que é? Depois, tipo assim, ali no primeiro documento.write, multi mais, aí o comando de pular a linha, certo? Certo. Se ali antes de fechar as aspas, eu desse um espaço e escrevesse, ele iria entender que isso daí Você era desse pra um pular. espaço e fizesse o quê? Se escrevesse aí, escrever qualquer coisa. Sim. E depois fechar aspas. Ele vai. Isso aí que o senhor escreveu, ele vai ser pulado uma linha ou. Ele vai pular a linha, aí esse negócio aqui ele vai escrever na linha depois, embaixo. Então, tipo, em vez de criar esse documento.write de baixo, eu não poderia, tipo, só fechar as aspas aí e colocar. Poderia. Mas por que eu não fiz? Porque era mais fácil pra mim fazer assim, que eu dou um Ctrl+C e Ctrl+V. Faz sentido. Outra coisa, como é que o senhor faz pra selecionar só uma linha? Tem algum comando no teclado ou você usa o mouse No mesmo? teclado, eu seleciono o Shift e dou pra baixo. Shift pra baixo, tá? Obrigado. É isso aqui que você quer? Selecionar a linha com o Pronto, aí dá comando o do Shift pra teclado. baixo, ele seleciona só uma linha. Obrigado. De nada. Então vamos lá, ó. Vou executar ele aqui agora. Número 2 até 10. Ele deu nota number. NaN. Por que ele deu nota number? Porque eu estou fazendo uma operação aqui. Que ele está entendendo como se fosse uma soma. Mas eu não quero uma soma. Eu quero o quê? Eu quero uma concatenação de strings. Eu quero que isso aqui ele interprete como string. Então o que é que eu faço? Qual é o elemento neutro da string? Quem sabe me dizer? O elemento neutro da soma é o 0. O elemento neutro da multiplicação é 1. Quem é o elemento neutro da concatenação de strings? Quem sabe me dizer essa? Espaço em branco? Melhora.
Não é um Nada. espaço em Só branco. É botar as quase aspas. isso. É aspa, pessoal. É o quê? Só aspa. Só botar as Só aspas. É uma string vazia. Como é que eu faço para ser uma string vazia? Luciano já cantou a bola. Como é que é, Luciano? Eu faço vi o quê? sem Java, eu boto só botava aspa, né, duas Luciano? aspas. Aspa, Só aspas, isso. exatamente. Exatamente, Luciano. É só botar aspa, aspas. Tudo juntinho. Se eu botar uma string, um espaço em branco, aí ele vai botar um espaço em branco. Isso aí não é elemento neutro da concatenação de string, não. O elemento neutro da concatenação de string é uma string vazia. É aspa, aspas. Certo? Tranquilo, gente? Então vamos executar agora para você ver? Como assim, professor? Qual a diferença se eu botasse um espaço em branco? Porque o espaço em branco tem um espaço em branco, é um caractere. Saquei, entendi. Entendeu? Roda aí pra gente ver. E string vazia é o quê? É nenhum caractere. Agora, roda aí. Vamos executar? 2 e 10. Ó, mostrou, ó. 3, tá tudo junto, né? Isso a gente vai arrumar ainda. Tá mostrando 3, 6 e 9. E tá mostrando 5 e 10. Eu queria que ele mostrasse um espaçozinho entre cada um, né? Então tá aqui, ó. Vamos ajeitar? Eu posso colocar o quê? Eu posso colocar um espaço em branco entre um e outro. Mesma coisa aqui, ó. Cadê? Aqui. Certo? E ainda vou mostrar aqui, vou melhorar aqui fazendo assim, ó. Múltiplos 3 e vou escrever múltiplos 5. Ô, professor, Tá? Opa. Eu Vai, tinha roda colocado aí. errado. Aqui, ó. Então, 2 e 10. Múltiplos de 3. 3, 6 e 9. Múltiplos de 5. 5 e 10. professor, eu não entendi. Eu vou ir na. Voltei no código. Nessa lógica de colocar a concatenação de strings. Não entendi o motivo muito bem. De você colocar qual? A concatenação de strings colocar aí isso dos dois aqui? ifs. É. Porque se eu colocasse document write aqui e aqui, ele ia mostrar tudo misturado, um com o outro. Aí eu queria que ele colocasse o quê? Um em uma linha e outro em outra linha. O que é que eu fiz então? Eu mandei imprimir para uma string em branco. Eu digo, vou montar uma string, que essa string, ela é o quê? Os valores que eu quero, que no caso são múltiplo de 3 e o outro é múltiplo de 5. Depois é só mostrar essa linha. Esse truque que eu estou fazendo aqui, entre aspas, ele é muito usado em programação, gente. A gente mandar construir uma string que ela é composta por concatenações de valores de alguma maneira e depois mandar mostrar ela em algum outro lugar. A gente faz muito isso em programação, demais. Deu para entender aí, Arthur? Ou complicou? Mas, vê, ali quando você declara que a multi3 é igual a uma string vazia. Certo. Aí tem essa operação aí embaixo no if. Multi3 igual a multi3. Aí no caso desse multi3 aí, é uma string vazia, né? Certo. Aí, tipo, quando você soma uma string vazia com a variável i, como é que sairá um valor? É isso que eu não tô entendendo muito bem. Ah, entendi. Porque ele faz o seguinte, vê que interessante. Multi3 não é string? Sim. Aí ele está juntando, concatenando com outra string, que é um espaço em branco, não é isso? Aham. Aí ele vai concatenar com um número, não é isso? Isso. Pronto. O que acontece? Como ele sabe que aqui é um número e aqui é uma string, isso aqui tudo é string, o que é que ele faz? Ele vai pegar esse i aqui, que é um número, vai transformar numa string para depois concatenar ela. Agora ele faz isso de maneira transparente. Eu não vejo, não. Ele faz isso por debaixo dos panos. Isso a gente chama de conversão implícita. Ele vai converter o tipo de número para string de maneira implícita. Eu não vejo isso acontecendo. Entendi. Entendeu? As linguagens de programação, hoje em dia, eles fazem muito isso. Eles pegam algum valor
que eu estou fazendo concatenação de string, ele faz, já que você quer fazer uma concatenação de string e esse cara não é string, eu vou converter ele para string para depois poder concatenar. Vão ter mais questões assim nessa lista de exercícios que Boa precisem pergunta, usar viu? isso? Boa pergunta. Eu não Porque lembro se tem. eu acho que só com essa daí eu queria outro exemplo que precisasse usar isso para eu conseguir entrar melhor na minha cabeça. Deixa eu ver. Mas isso aí você pode usar em múltiplos casos. Por exemplo, aqui no somatório, por exemplo, eu poderia jogar, em vez de fazer dessa maneira, eu poderia, por exemplo, vou dar um exemplo, você mesmo pode alterar. É só você fazer assim, ó. Pronto, esse aqui tem um exemplo parecido. Os números ímpares, dá para você fazer isso. Você diz assim, ó, eu quero mostrar os números, todos os números ímpares e a soma. Jogue essa resposta numa string e depois manda fazer um documento.write dessa string. O senhor pode fazer essa do somatório também usando essa técnica? Faço, claro. Ô, Quer que eu faça essa primeira, Pode ser, ou então essa do somatório mesmo que você falou que também tinha. Tanto faz, Esse só queria... somatório também você pode fazer assim. Ó, já que eu vou calcular a resposta, manda mostrar os números que eu estou concatenando. No caso, 1, 2, 3, 4, 5 e depois mostrar o número 15, a somatório. Então tá aqui, ó. Ele faz o somatório, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada linha, que eu vou colocar ela como uma string vazia também. Então vou fazer como? Vou fazer assim, ó. Linha vai ser igual a linha mais meu espaço em branco aqui. Aliás, vou botar assim, ó. Mais o sinal de mais, né? Que eu estou somando, né? Mais i. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero mostrar assim, ó. Vou mandar mostrar no final linha é igual a meu linha mais o sinal de igual mais somatório. E em vez de mostrar o documento lá de somatório, eu quero mostrar a minha linha. Vamos executar esse cara aqui? O senhor colocou um ponto e vírgula ali, é o ponto e vírgula mesmo? Aonde? Tá errado. Desculpe. Obrigado. Vamos executar o somatório. Digita o número inteiro. 10. Olha como é que tá mostrando para mim. Deixa eu ampliar aqui. Ele mostrou assim, ó. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 9, mais 10, igual a 55. Ele tá mostrando esse mais um aqui, né? Seria interessante eu tirasse mais um aqui. Esse mais da frente. Dá para tirar ele, certo? Por que eu tô fazendo, botando ele, por que ele tá saindo aqui na frente? Ele tá fazendo assim, ó. Porque eu tô fazendo linha string vazia mais o meu número, certo? Como é que eu faria para tirar esse mais um daqui? Quem sabe me dizer? Você poderia inverter? Inverter como? Colocar o i no lugar do lin e o lin no lugar do i? Não. Inverter o mais com i. Não. Vamos fazer isso que vocês estão dizendo? Vocês querem inverter o mais com o i, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vê o problema que vai acontecer se eu fizer isso. É uma possibilidade. Vamos ver o que acontece. Botar mais i aqui. Botar o mais aqui, ó. Ver o que acontece. É uma ideia boa. Vamos ver o que mais mas ali. vamos ver o que acontece. Eu acho que faltou um mais ali, professor. Faltou. Por isso que deu erro aqui. Cadê? Aqui. Obrigado. Digita o número inteiro. 10. Eita, mas agora foi parar lá no final, né? Entendi. Deu para entender aí? Como é que eu faço para tirar esse danado? Volto lá no código. Botar lá no código, né? E aí? Mas tá facinho, Pede hein? pro usuário Tirar desconsiderar, ele agora. É uma questão de lógica. Como é que resolve? Quem sabe me dizer? Neto tá falando pra criar uma condição. Não precisa criar condição, não. Então, tô quase fazendo.
Então, é bem facinho. A ideia é fazer assim, ó. Vê só. Eu não estou fazendo somatório. Ele faz 1, mais 2, mais 3, mais 5, mais tal, mais 10, mais. A minha ideia era fazer o seguinte. Poxa, se eu pudesse fazer, em vez de até o 10, fizesse até o 9 mais, e fizesse esse 10 fora do for, porque se ele está fazendo 1 mais, 2 mais, 3 mais, 4, 5 mais, tudo dentro do for. Se eu fizesse só até o for, só até aqui, e esse 10 aqui eu colocasse fora do for sem o mais, dava certo, sim ou não? Dava. Dava. Mas- Então vamos fazer isso? Como é que a gente faz? O for, ele está variando de 1 até o n. Eu quero fazer um número anterior ao n. Quem é? É menor que n. Uma vez isso, aí o que é que eu faço? Eu vou mandar colocar o meu 10 aqui fora. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer linha igual a linha mais quem? Mais o meu n. Deu para entender? E depois eu faço do jeito que eu estava montando antes. Vamos ver agora como é que faz? Ó, número 10. Olha o que aconteceu. Agora, mudou o valor. Mas ele não somou o 10 no final. Ah, não professor. somou 10, né? Desculpa. Eu acho que o senhor teria Aí que eu colocar teria que fazer dentro. quem? Aí eu teria que fazer como? Aí eu vou fazer o meu somatório aqui, ó. Eu teria que fazer meu somatório também Mais N, né? mais n. Professor, Desculpa pelo... Eu até tinha visto isso, mas eu tinha até esquecido de fazer. Viu? Fazendo isso, agora dá certo, ó. 10. Deu certo agora? Sim ou não? Deu, funcionou. E sumiu o 10 mais, não foi? foi. Alguém ia falar alguma coisa aí? Eu ter outra dúvida. Diga. Volta lá no código. Se a gente colocar essa linha igual a linha mais n, embaixo da linha igual a linha mais i mais o mais. Dá pra, E dá tirar- pra, dá pra resolver... E tirar esse somatório igual a somatório mais n. Como é que é? Tu quer fazer como? Desculpa, repete aí. Tira esse somatório igual a somatório mais n Ah. e coloca essa linha que está embaixo do somatório mais n, dentro da linha, dentro do for. Embaixo da linha mais... Colocar essa Sim, linha igual... entendi. Tu quer pegar essa aqui, tu quer pegar essa linha daqui, peraí. Tu quer pegar essa linha Tirar. daqui Excluir ela. e botar ela aqui dentro do for, é? A linha de... Fazer isso com a linha de baixo. Ah, tu quer fazer com essa linha daqui, Isso. aqui dentro do for. Isso. Certo? Não, aí ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer isso aí múltiplas vezes também. Vai fazer esse daqui Sim, é junto com verdade. esse. Sim, é verdade. Agora, olha só, eu escrevi assim para ficar mais didático, certo, gente? Eu podia fazer isso tudo numa linha só, podia fazer isso numa linha só. Vocês querem ver como é que seria numa linha só? Faz. Tá, seria assim, ó. Eu vou comentar isso aqui e vou fazer uma linha só. Seria assim, ó. Ei, professor, Oi. qual foi o comando que você usou para comentar as 3 de uma vez? Como é que você fez isso? Você segura Ctrl e a barra, Massa. certo? Sabe a diferença? Barra é esse aqui, ó. Esse símbolo daqui, viu? Cuidado para não confundir com a contrabarra, né? Mas vamos lá. Então tá aqui, ó. Linha é igual a linha mais somatório. Então eu tenho que fazer linha mais n mais isso aqui é igual a mais somatório mais n. Opa, mais n. Pronto. Resolvi a questão com uma linha só. Ó aqui, ó. Digita o número 10. Viu aí? Top. Fiz a mesma coisa com uma linha só. Agora, eu fiz antes do outro jeito porque eu achei que ficava mais didático para vocês, entendeu? Porque o meu objetivo não é ser escrever código mais enxuto. O meu objetivo é escrever o código mais claro possível para vocês. Qual é o código mais claro? Eu acho, não sei se vocês vão concordar, que é esse daqui, ó. Ao invés desse.
Não, professor, eu não concordo não. Acho que o jeito que tá na linha só é melhor. Mas isso é muito, mas beleza, mas me diga uma coisa. Isso aqui é mais claro para você ou para outra pessoa? Não sei. Por isso que eu digo, quando você está programando, você tem que programar para outra pessoa. Você pode dizer assim, não, professor, eu acho que isso aqui para mim fica mais claro. Eu digo, beleza. Mas para outra pessoa, você acha que ficaria mais claro esse daqui ou esse daqui? Assim, não, esse daqui ficaria mais claro para outra pessoa. Então eu prefiro esse daqui. É porque eu me confundi um pouco quando eu vi, tipo, linha igual a linha mais N, lá embaixo também, linha igual a linha mais aí outra coisa e tal. Isso aí me confundi um pouquinho. Eu achei eu o de confundi baixo mais nada. tranquilo. Eu acho que fica até mais claro que você está fazendo linha igual a linha mais N. Depois você faz linha de novamente linha igual a mais tal. Professor? Oi? Eu tenho uma dúvida. Pega nesse raciocínio que o senhor Diga. deu agora. A gente pode fazer isso para variável, por exemplo, x, vírgula, y, igual a passe int, prompt. Podia fazer ou não? Fazer como x. Assim, um jeito de fazer, botar, em vez de declarar uma variável, por exemplo, se eu tivesse duas variáveis int, eu poder declarar as duas em uma linha só. Existe um recurso para isso. Existe? Tu quer fazer assim, é? Deixa eu ver se eu entendi. Tu quer fazer uma variável, aí tu quer criar duas variáveis um jeito só, x e y assim, é? Isso, se fosse, tipo, as duas fossem int, teria como declarar as duas em uma linha só. Eu não fiz aqui? Você tá falando um passe int Não. para as duas, é? Isso, passe int. Não, Aí tem que ser um passe int para cada. tem. Entendi. Mesmo que dê um jeito para fazer os dois, é recomendado você fazer um para cada um, porque fica mais claro. Tá. Quando a gente está programando, gente, a gente tem que pensar sempre no próximo. Não programe para você, programe para outra pessoa. Como é que eu posso fazer para ficar mais simples, mais claro para outra pessoa? É assim. Como é que eu faço? Sempre vem com esse pensamento. Sempre. Quando um cara vai contratar você, ele vai olhar e vai dizer assim, ele escreve código claro, ele escreve um código simples, ele escreve um código simples de ser lido, de ser entendido, de ser alterado. Se a resposta for sim, há uma grande chance de você ficar nesse lugar, empregado. Certo? Sempre pense assim. Olha, quer mais? Vamos fazer mais uma? A gente já fez esses múltiplos. Eu vou deixar dessa do ímpares para vocês, tá? É muito parecido com o que a gente já fez os outros também. Ô, professor, eu tenho uma dúvida sobre a questão de múltiplos do código que o senhor fez. Tá, Eu tava diga esperando você lá. terminar de perguntar. Diga lá. Dentro do for, caso o número A que o senhor inserisse fosse maior que o B, o que aconteceria? Aí não ia executar o for. Tem alguma forma de executar dando, tipo, botando em ordem crescente ou algo do tipo? Aí você teria que botar em ordem crescente, né? Aí como é que você faria? Você pegaria, ia fazer um if fora do for, né? Se A for maior que B, aí você inverte os valores. Deu pra entender? Eu tinha ou não? pensado em uma das questões da lista, se eu não me engano mesmo. Eu tinha me deparado com isso, aí eu simplesmente fiquei com preguiça de fazer. Aí eu tava pensando numa forma de fazer isso. Mas se eu botar um problema assim, você pensa que o cara sempre vai colocar um valor de A menor que B. Pense simples. Eu não quero complicar. Se eu Beleza. disser assim que o cara pode colocar, se o cara pode colocar um valor tal, eu vou avisar isso, vou dizer assim, presta atenção que o cara pode colocar um valor, um A menor que B. Como é que você, aliás, um A maior que B, como é que você vai tratar isso? Eu vou botar explicitamente um negócio desse, nem se preocupe. Tá certo, obrigado. Tá certo? Mas para responder a sua pergunta, você botaria um if aqui, né? E se A for maior que B, aí você tem que inverter, né? Você ia usar uma variável auxiliar para isso. Aí você pode botar assim, variável auxiliar recebe A. Aí você bota A recebe B. E B recebe auxiliar. É isso mesmo? Aí é loucura, eu não entendi nada. Não, você só está invertendo. Você só está invertendo. Se A for maior que B, você inverte. É exatamente isso, está certinho.
Porque é Mas assim, é- olha. Como é que eles fariam isso no for? Não, isso aqui você bota fora do for. Não, então, mas você tá criando uma nova variável auxiliar. Só que essa variável auxiliar, ela não tá dentro do for. Aí como é que ele Não, seguir com não a é pra ela instrução? estar dentro do for, não. Eu só tô usando ela pra ela ser usada pra trocar o valor de A e B. Então quando o senhor faz isso... Quando eu faço isso, Ah. tô trocando o valor de A e B. Eu tô fazendo assim, ó. Pegue a variável A, coloque o valor dentro dela dentro de uma caixinha chamada auxiliar. Aí você pega o que está dentro de B e coloca lá em A. Certo? E o que está dentro de B, bota o que estava em auxiliar, que era o valor de A. Mas aí todas vão ficar com um valor só, não? É o quê? Todas vão ficar com o mesmo valor, não? Não, você não trocou? Você trocou. Eu acho que ele tá querendo dizer, tipo assim, se o senhor na linha de baixo colocou que A é igual a B, aí isso também vai alterar o que tá na linha de cima. Então também alteraria o valor de auxiliar pro valor de B. Como é que é? Eu não entendi não. Como é que é? Tipo assim, o senhor colocou que auxiliar é igual a A, certo? Certo. Então vamos supor que A era igual a 1. Aí agora auxiliar ficou igual a 1. Certo. Aí embaixo, vamos supor que B é 2. Aí o senhor colocou que A, que era 1, é igual agora a 2. Aí Certo. isso vai alterar em cima também. Então em cima, o auxiliar, que era 1, agora se tornou 2. Não, olha. Vamos supor o seguinte. Eu tenho um valor de A maior que B, certo? Vamos supor que o cara digitou 10 e 5. Vou botar até aqui, ó. A igual a 10, B igual a 5, certo? Ele digitou isso. Só que eu queria o contrário. O que é que eu queria? Eu queria assim, ó. Eu queria, na verdade, que A fosse igual a 5 e B fosse igual a 10. Não é assim, né, que eu quero? Sim ou não? Isso. Beleza. Então, repara. A é maior que 10, porque o cara... A é maior que B, é verdadeiro, porque A era 10 e B era 5, não é verdadeiro? Então, ó, a auxiliar recebe A. Ou seja, a auxiliar vai ser igual a quem agora? Vai ser igual a 10. Concorda comigo? Sim. Ô, professor, Pronto. o senhor pode Aí A comentar vai o for receber e você B. do Contrite? Aí A vai receber B. A vai ser igual a B agora. Vai ser igual a 5. Concorda comigo? E Aham. B recebe auxiliar. Só que auxiliar é quem? Auxiliar é 10. Então B agora recebe 10. Ó. B vai ser igual a 10. Ou Entendi, seja, eu entendi. troquei o valor de um pela outra. Então a linha de baixo, ela não modifica a operação de cima, né? Não. Beleza. Alguém falou alguma coisa aí? Desculpa. Não, eu tinha falado só para o senhor comentar o for e colocar esse documento .write, mas como o senhor já comentou no código, então ficou mais legível. Ah, beleza. Eu vou só apagar isso aqui, certo? Para não confundir. Dúvidas? Sim, não, talvez, mais ou menos. Vamos fazer outra. Vamos fazer outra e a gente encerra, certo? Eu queria fazer essa daqui da pontuação. De repente uma dessa cai na prova, hein? Quem sabe, hein? Diz assim, ó. Ih, já deu a dica, já deu a dica Quem já. sabe, hein? Quem sabe? Em um determinado jogo, a maior pontuação que uma pessoa pode obter são 100 pontos e o menor 0 ponto. Com base nessa informação, desenvolve um programa que solicita a pontuação de 200 jogadores e depois informe a maior e menor pontuação obtida entre esses jogadores. Então tá aqui. Mandar salvar aqui, escrever com pontuação. HTML. Então tá aqui, ó. Ele já disse pra mim, ó, eu vou precisar pontuação para 200 jogadores, né? Então tá aqui, ó. Eu vou criar duas variáveis, uma eu vou chamar de menor e outra eu vou chamar de maior. Para dizer, ó, um vai ter a menor pontuação e a outra vai ter a maior pontuação. Vou precisar uma variável, vou precisar ler 200 pontuações, não é isso? Sim ou não? O que é que eu posso usar para repetir 200 vezes uma leitura de pontuação? O bendito Uai. for. Um for. Então tá aqui, ó. Não dá pra botar com while não, professor? Pode ser com while também. Quer fazer com while? Vamos fazer com while. Vamos fazer com while. Então tá aqui, ó. Eu vou precisar de uma variável chamada i. Vou chamar de contador. Para dizer que eu estou contando, certo? Contador. Então eu vou fazer o quê? Vou iniciar meu contador com 0.
igual a 0. Ou posso iniciar com 1, você que sabe. Aí eu faço, ó, enquanto meu contador for menor que 200. Faço o quê? Vou fazer para ele ler uma pontuação, né? Então vou criar uma variável aqui, outra variável chamada pontuação. Aí eu vou fazer assim. Aí se colocar um prompt nesse contador, ele vai dar o prompt 200 vezes. Sim. Pontuação é igual a Mas ele tem que ser menor ou igual a 200, não? No while? Não, calma que a gente chega lá. Prompt. Digite a pontuação. Certo? Aí repara, o que esse código está fazendo até agora? Esse código está me fazendo o quê? Tá chegando para mim e tá lendo 200 pontuações. Certo? Só que ele ainda não está fazendo para pegar a menor e a maior pontuação. Aí a pergunta é, como é que eu faço para pegar a menor e a maior pontuação? Quem sabe me dizer? Sugestão. Eu vou ter que ter alguma coisa assim, né? Ó, se a pontuação que foi lida for menor que a menor pontuação, o que é que eu faço? Eu guardo, né? Ou não? Vou guardar em quem? Em menor. Menor recebe pontuação. Deu para entender sim ou não? Não. Não, Ótimo. foi. Vamos de novo. Vou Professor, na apagar. real, eu vou ir no Vamos de enunciado. novo. Se eu podia voltar, por favor. Pode fazer o quê? Eu vou ir na parte do enunciado, na verdade. Se eu podia voltar, por favor. Pro enunciado? Posso. Aham. Diz assim, ó. Em um determinado jogo, a maior pontuação que uma pessoa pode obter são 100 pontos e a menor 0 ponto. Com base nessa informação, desenvolva um programa que solicite a pontuação de 200 jogadores e depois informe a maior e menor pontuação obtida entre esses jogadores. Eu quero saber qual foi a menor pontuação e qual foi a maior pontuação de 200 jogadores. Ah, De 200 entendi. pessoas que Obrigado. pontuaram. Qual foi a maior e qual foi a menor? A primeira coisa que eu tenho que fazer é ler as 200 pontuações. Concorda comigo? Sim. Aí eu podia fazer o quê? Podia botar 200, pontuação 1, pontuação 2, pontuação 3, pontuação 4, pontuação 5. Mas essa não é a maneira mais inteligente. A maneira mais inteligente é usar o quê? Usar um for, um while para fazer isso. Certo? Para ler 200 vezes a pontuação. Tá joia? Até aí, tudo bem? entendi. Então esse prompt aí é só pra pessoa digitar 200 vezes as 200 pontuações, vezes, né? ler 200 Saquei. pontuações. Que trabalho. Certo? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu quero verificar se aquela pontuação ela é menor do que a menor pontuação que eu tenho guardada. Se ela for menor, o que eu faço? Eu guardo. Por exemplo, vamos supor que a menor pontuação que eu tenha até agora seja... A menor seja 50 pontos. Aí o cara digitou 30 pontos. Quem é menor? A pontuação ou o menor que está guardado? A pontuação. Pontuação. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer que menor agora seja igual ao valor da pontuação. Certo? Para ele receber o valor de 30. Para ele guardar 30. Então, o que é que eu faço? Se pontuação for menor que o menor valor que está guardado, ele faz o que para mim? Ele guarda. Deu para entender agora? Agora sim. Deu. Agora eu entendi. Agora, se você entendeu isso, você vai entender como é que ele vai fazer para maior. Como é que ele faz para maior? É o inverso. Como é que é o maior? Seria como? Diz para mim. Pontuação maior que Não, maior. eu quero o código todinho. Como é que é? Começa com o quê? If, If, abre parênteses. certo. Pontuação maior que. Pontuação, O professor, pode ser um else if também, que nem a Gabriel falou no chat. não. Não, porque ele quer as duas, né? Ele quer os dois. Se fosse else if, ele iria ignorar o de cima e Se fazer o fosse de um baixo. else if, ele ia verificar um. Se fosse falso, ele ia verificar o outro. Mas não, eu quero verificar um e verificar o outro. Aí maior que, maior, Maior, maior. maior. Aí ele faz o quê?
Abre chaves. Sim, Maior igual a pontuação. exatamente. Só falta o quê? Agora, mandar mostrar, né? Maior e menor, né? Então tá aqui, ó. Lá fora do while. Sim, desculpa. Falta colocar aqui contador mais. Contador mais, que é para ele incrementar, né? Isso. Para ele fazer as 200 vezes. E falta eu fazer o document.write do menor valor. Não, eu não entendi esse contador do mais. Vou chegar lá já já. Deixa eu só botar aqui menor. E depois maior. Aí você faz, eu não entendi esse contador mais. Faltou a quebra de Eu não linha. estou fazendo while. Esse variável contador tem que variar. Como é que eu vou contar quanto que são 200 pontuações? Deu para entender ou não? Pera, Porque então se quer eu dizer não que... colocar Pera, ela, se eu não, Então- vou tirar. Quando é que contador vai ser igual a 200? ele não tem essa informação. Não tenho. Aí Quando quando é que você vai ser coloca o 200? contador mais, Eu toda tenho vez que alterar o valor do rodar... contador, Entendi, incrementando ele vai de 1 em 1, incrementar um. para que ele possa Aham. contar que pontuação são 200 pontuações. Como é que eu faço isso? Eu tenho que botar um incremento. Eu poderia colocar isso ali em cima de pontuação, ou tem que ser embaixo? Pode ser aí também. Pode ser lá em cima também, não tem problema Tanto não. faz, só precisa estar dentro da operação de Tem que while, tá- né? tem que estar dentro do while. Pode ser até no while, pode ser até aqui assim, ó, se você quiser fazer. É porque eu não quero complicar. Mas você pode botar até aqui assim, ó. Massa. Mas não quero complicar. Porque primeiro ele compara, depois ele incrementa. Lembra disso? Aí nesse caso aí, eu não poderia colocar o incremento na frente, né? Não. Porque ele já Porque se botar começaria incremento na contando frente, como ele vai ler 2. quantas? 199. Exatamente, 199. Faltou colocar a quebra de linha ali, professor. No Sim, primeiro documento obrigado. .write. Aqui, ó. Deixa eu tirar esse negócio daqui e botar aqui. Que eu quero que fique simples. Deu para entender aí agora? Obviamente, por motivo de força maior, eu não vou executar isso 200 vezes, né? Vou fazer com menor. Eu posso botar com 3 vezes, só para testar. Certo? Agora, ó, falta só um detalhe, viu? A primeira vez que eu vou executar isso, o que vai acontecer, gente? Quem sabe me dizer? Vamos executar esse programa a primeira vez para ver o que acontece? Ó, menor, maior, contador igual a 0, pontuação. Aí ele faz contador é menor que 3, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro, porque ele tá igual a 0. Sim, verdadeiro, exatamente. Deixa eu pegar, eu estava olhando aqui no chat, agora eu vou olhar o chat. Professor, nessa primeira vez que eu rodar o código, qual vai ser o valor do maior e menor? Ele está definido? Tá não. Exatamente, Matheus. Exatamente, era isso que eu queria que vocês percebessem. Ó, contador aqui vai ser menor ou igual que 3, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí ele pega a pontuação, aí vamos supor que a pessoa digitou 80 pontos. Aí ele faz 80 é menor que menor, mas menor, qual é o valor que vai estar lá em menor? Que eu não botei valor nenhum. Aí a pergunta é, qual é o valor que eu tenho que colocar em menor e qual é o valor que eu tenho que botar em maior? O menor seria 0 e o maior seria 100. Vamos lá. Vou botar Seria o menor contrário, igual a não? 0. Vamos botar do jeito que Arthur falou aí. E a maior ser igual Não a é que 100. tá, não é que tá na Certo? questão? Vamos lá. Ó, aí o cara digitou 80 pontos, certo? Aí, pontuação menor que menor. Aí a pergunta é, 80 é menor que 0, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Mas a menor pontuação que eu digitei até o momento seria qual? Seria 0, que já é o valor de menor. Não, mas eu não digitei 0 ainda. Ah, seria... Não seria. Se eu digitar, por exemplo, 80, um exemplo, 80, 70, 60. 80, 70, 60.
Quem vai ser a menor pontuação? Nenhuma, porque nenhuma é menor que 60. zero. Vai ser 60. Vai ser 60. Só que se eu botar menor igual a zero, ele vai mostrar quem pra mim? O zero. Porque nenhuma dessas é menor que zero. É. Aí a Ah, pergunta é, entendi. qual o valor que eu tenho que botar em menor? 100, professor. Eu 100. Eu tenho que botar a maior pontuação possível. Porque qualquer pontuação que a pessoa informar, que seja menor que 100, eu vou guardar ela na primeira vez. E a maior pontuação vai ser quem? Zero. Zero. Exatamente, é o contrário. Vê que interessante. Vamos acompanhar agora? Pontuação, o cara digitou 80. O cara digitou 80. 80 é menor que 100, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí ele pega menor e guarda a pontuação. Ele vai guardar quem? 80. Pontuação maior que maior. É 80. 80 é maior que 0? É. Então ele faz o quê? Guarda o 80. Professor, mas menor vai ficar com 80 e maior vai ficar com 80? Vai ficar com 80, porque é a primeira vez que está executando. Mas à medida que ele foi digitando outras pontuações, aí, dependendo dos valores das pontuações, ele vai alterar. O menor e o maior. Aí vamos supor que o cara digitou 70 agora. 70 é menor que 80, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí menor é igual a pontuação. Aí menor agora já tem 70. Olha. 70 é maior que 80? Não. Aí o que ele faz? Ele não altera o valor de maior. Aí maior continua, maior é 80 e menor 70. Olha já alterando o valor aí. Deu para entender sim ou não? Isso mesmo, Luciano, era o inverso. Não, Murilo, não é casca de banana não, é questão de lógica. Questão de lógica. Certo, gente? E se o usuário digitar apenas valores maiores que 100? Aí, José, eu não estou preocupado com isso não, certo? Mas nem pode, porque na questão fala que a pontuação máxima é 100. Exato, a pontuação máxima é 100. Não se preocupe Bate com isso nele foi não. massa. Se eu digo que no programa a maior pontuação é 100, o cara não vai digitar um negócio maior do que 100 não. Eu estou preocupado com essa lógica daqui, ó. Eu quero saber se você sabe desenvolver essa lógica aqui. Eu não estou preocupado se você vai verificar se o cara digitou 200, 100, 200. Não, não estou preocupado com isso não. Se o cara digitar um cedilho, digitar uma letra em vez de um número, o que acontece? Eu não estou preocupado com isso não. Eu estou preocupado com a lógica. Não se preocupe com esses detalhes não. Esses detalhes vocês vão se preocupar mais pra frente, não é agora não. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Roda aí, professor, com Vamos 3. executar? Assim Eu não vou fica como botar com 200. 200 não, né? Eu vou botar com quantos? Com 3, né? 3 tá bom, tá certo? Bota 5. 3. 3. Mas na prova eu quero com 200, viu? Não tem problema, a gente não vai rodar. Você não vai executar mesmo? Ó, vamos supor que a pessoa digitou 90. Aí eu vou botar 80 e 95, certo? Quem é maior? 95 é menor 80, não é isso? Então tá aqui, ó. Menor 80 e maior 95. Tranquilo? Dúvidas? Não? Vou alterar lá de novo, certo? Botar para 200. Se alguém vai querer tirar uma foto? Joe. Tira foto. Mas lembre-se que está gravado, né? É porque eu já vou revisar elas agora. Tá. Então, gente, eu vou terminar a aula aqui e vou fazer a chamada, certo?